Olá, meus queridos. Vamos introduzir a mais uma videoaula com o tema Texto Dissertativo Argumentativo, professora Valéria. E a gente vai começar com as competências. Vamos entender aqui as regras, como é formado o texto dissertativo, e a gente tem que considerar as competências. Como o próprio nome já sugere, competência vem do que compete. Então, o que compete ao redator fazer em uma dissertação, texto dissertativo argumentativo, para ser bem avaliado. Então, nós vamos considerar aqui uma fórmula criada por mim com as iniciais dos verbos que lembram as competências. A gente tem aqui é ao quadrado. O primeiro representa o verbo escrever. A meu ver, resume bem a primeira competência, que ela vai analisar se o redator cumpre com a ortografia adequada, com a semântica, a escolha de palavras adequadas ao texto dissertativo argumentativo. Então, tudo de gramática será analisado na competência 1. Portanto, precisamos escrever adequadamente, de acordo com a gramática. A segunda competência aqui, que é o segundo ezinho, é ao quadrado, são dois es, é entender. O redator vai ter que compreender a proposta e não fugir dela. Então, se eu trabalhar o tema direitinho e não fugir, eu vou estar atendendo bem a segunda competência. 3. Organização. Porque a terceira competência, ela vai focar na organização das ideias. Cada palavra tem que ser bem selecionada, cada frase tem que estar no seu devido local, cada informação deve estar bem articulado em toda parte do texto. Quarta competência são os operadores argumentativos. Para argumentar, eu preciso usar elementos que vão ligar os termos às orações, substantivos, aos adjetivos, aos pronomes. E por último, o último verbo solucionar. Eu tenho que apresentar uma proposta de intervenção que venha veemente, como o próprio nome sugere, intervir para amenizar a situação. Lembrando que nunca será possível resolver totalmente um problema, mas será possível amenizá-lo. Vamos começar com a introdução. Depois de sabermos as fórmulas, a gente vai começar aqui com a primeira parte da estrutura de uma redação. Introdução, o nome sugere abrir, introduzir, apresentar. Então, vou pegar aqui um exemplo, quando a gente vai a uma festa de aniversário, casamento. Como que se dá a abertura de um evento? Não se abre um evento, não se inicia um livro, uma canção de qualquer jeito. A abertura, esse pontapé inicial, é o cartão visita ao seu texto dissertativo. Então, essa introdução ela tem que ser bem caprichada, porque é na introdução que o corretor vai decidir como ele vai ler o seu texto. Ele vai ler com capricho ou ele vai ler de qualquer jeito? E eu tenho certeza que vocês querem que o corretor leiam com capricho. Portanto, a gente pode introduzir apresentando o tema. E aqui eu coloquei algumas formas de apresentar o tema. Alusão histórica, algum acontecimento que tenha sido importante, Revolução Industrial e Iluminismo, que possa, sim, fazer uma ponte com a temática. Constituição Federal, de 88, a lei. Alguma obra literária, referência bibliográfica, livros. Letra de canções. Analogias. Aqui a gente pode utilizar analogias, mitologia grega, correntes filosóficas e muito mais. Podemos também introduzir a nossa redação logo após apresentar o tema, ou seja, falar do que é bom,
A gente agora vai apresentar o problema, falar um pouquinho também do que é ruim. E aí, nesse momento de apresentação do problema, nós vamos expor o fato em si, de forma coerente, ou seja, tem que realmente representar a realidade vivenciada, não podemos colocar falsas teorias. Tem que ser prático e bem objetivo. Não podemos extrapolar, não podemos escrever muito nesse primeiro momento do texto. Depois, vamos à tese, em que eu vou apresentar o meu ponto de vista. E é claro que para eu apresentar esse ponto de vista, eu vou ter que citar 2 fatores que justifiquem a minha opinião. Esses fatores também, né? Tudo na introdução, pessoal, é muito rápido e muito congruente e todas as palavras, elas têm que serem bem colocadas, bem escolhidas, tá bom? Logo para encerrar a introdução, a gente vai para o encaminhamento argumentativo. Terminei, apresentei a minha opinião, coloquei 2 pontos que justificam a minha opinião. E aí eu vou encerrar o meu texto dessa forma. Nesse sentido, convém analisarmos as principais causas e consequências de tal postura negligente para a nossa sociedade. Pronto. Encerramos aqui o primeiro passo, que é a introdução. Agora a gente vai ao segundo passo, que é o desenvolvimento. Agora sim, nós vamos aprofundar. Desenvolver significa que nós vamos aprofundar, detalhar, exemplificar, citar, argumentar, certo? E aí no desenvolvimento nós temos o primeiro e o segundo parágrafo. No primeiro parágrafo a gente vai focar no fator 1 que foi colocado na introdução. Apenas o fator 1. Nós vamos apresentar causas e consequências desse fator 1. Por exemplo, se há problemas, violência contra a mulher, um fator 1. Punição, leis. Então, eu vou focar apenas nas leis aqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento. É importante citar dados cotidianos. De certa forma, você vai, pessoal, vocês irão utilizar dados dos textos motivadores fazendo paráfrases. Não colocando do jeito que está lá, mas simplificando, substituindo as palavras, certo? Fazendo referência. E aí a gente vai fazer aqui o aprofundamento argumentativo. E eu já deixei um exemplozinho aqui para vocês que qualquer texto vocês poderão utilizar. Diante do exposto, é inaceitável que, aí você cita o problema, se perpetue causando danos. E aí você demonstra, assim, a sua indignação, tá bom? Eu coloquei aqui uma observação importante, porque é necessário que você intercale fatos e opinião. Por exemplo, você coloca uma causa e diz o que você acha, coloca uma consequência, fala o que você acha. Não pode simplesmente soltar o dado estatístico, você tem que dizer o que você acha, o dado é elevado, o dado é absurdo, você tem que justificar, tudo bem? Porque esse é o principal objetivo do texto dissertativo argumentativo. Agora a gente vai aqui ao segundo parágrafo, e aí vocês já sabem, né? Não vou detalhar muito, porque vocês já viram. Da mesma forma que a gente faz no primeiro, a gente faz no segundo parágrafo de desenvolvimento, fator 2. A gente vai colocar o segundo motivo. O primeiro motivo eu acho que foi falta de penalidades, né? Com relação aí a quem agride a mulher. E o motivo 2, será que a sociedade compactua? Será que a sociedade denuncia? Será que as mulheres, a sociedade, né, consegue também contribuir para que haja, sim, uma diminuição da problemática? Então, o segundo fator pode ser, sim, aqui a sociedade, tudo bem? Aí, da mesma forma, aqui ao invés de dados você pode colocar citações. Quando eu digo citações, não é só frases soltas, você pode sim usar uma corrente filosófica, pode usar assim um livro, pode usar uma corrente filosófica, né? Já falei. Então é isso. Uma letra de uma canção, enfim. Você vai também finalizar assim como finaliza
o parágrafo anterior, você vai sim finalizar o seu parágrafo aqui com um aprofundamento argumentativo. A resistência, e aí você vai citar a parte afetada, por exemplo, se a parte afetada são as mulheres, a resistência das mulheres é sine qua non, quer dizer que é indispensável para uma transformação social que carece de ações, algo inadmissível em tempos modernos. Sine qua non é uma expressão, não é da nossa língua, que significa sem a qual não poderia, sem a qual não. Então é isso. E mais uma vez a mesma observação, eu coloco o fato, coloco a opinião, faço a ponte, utilizo os argumentos, os elementos argumentativos, operadores argumentativos que poderão me auxiliar nessa parte aqui, nessa ponte entre fatos e opiniões, tudo bem? Vamos à conclusão para encerrar. Eu vou retomar a tese, ou seja, eu vou reafirmar aquilo que eu já iniciei no meu texto. Eu acho que a violência contra a mulher é absurda, é gerada assim por situações, problemas de uma sociedade ancestral, machismo. Então eu faço aqui essa retomada e reforço que é importante resolver o problema. E aí eu vou a uma solução efetiva. Quando eu digo efetiva, é que ela realmente seja bacana para a resolução do problema, tudo bem? Elementos básicos: quem, que é o agente, o que é a ação, como é o meio como esta ação vai sim ser realizada, e eu vou detalhar. O que eu puder acrescentar aqui no detalhamento da ação, eu posso acrescentar. Onde que vai acontecer, quem são os agentes que poderão atuar, outros agentes, né? E aqui a finalidade, o para quê. Aí eu acho bacana e eu vou encerrar agora esse vídeo. Tópico frasal. Você não pode, assim como você não pode iniciar um texto de qualquer jeito, você também não vai finalizar de qualquer jeito. Você vai fechar com chave de ouro, porque é nesse momento que está aqui na cabecinha do corretor a sua nota, que é a tão sonhada nota 1000. Então, para concretizar aqui o seu sonho, você vai fechar com chave de ouro. Exemplo: com isso, transparece justificações sobre a necessidade de intervenção contígua, quer dizer rápida, já, imediata, urgente, ante, quer dizer diante lá do problema, pois, como defendeu Martin Luther King, toda hora é hora de fazer o que é certo. E é uma frase tão besta e ao mesmo tempo tão profunda. Então é isso, galerinha. Espero ter ajudado. Agora vocês vão responder as questões. É o próximo vídeo que eu irei postar. Um forte abraço.